Olá, irmãos e irmãs. Está no ar mais uma mensagem de luz que aborda o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, e hoje temos a honra e o prazer de receber Chico. Olá, gente, tudo bom? Tudo bom, Tudo Luiz? certo? Muito feliz pelo convite de estar aqui novamente, muita alegria, né? Gratidão é toda nossa. Não, com certeza. Hoje falaremos do capítulo 39 deste livro. Qual é o título e qual a passagem bíblica? O título dele é No Auxílio a Todos. A passagem diz o seguinte: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda a piedade e honestidade. Foi dito por Paulo, né? Está em Timóteo 2:2. Bom, é muito interessante esse capítulo, Chico, porque ele desmistifica alguns preconceitos que nós temos, não é? Primeiro, Emmanuel começa enumerando as pessoas em relação às quais nós normalmente nos lembramos na hora de fazermos nossas preces, não é? E quais seriam essas pessoas? Vamos lá. Comumente, em nossos recintos de conversações e prece, voltamos-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida que dos nossos recursos. Então, a gente lembra dos mais necessitados, daqueles que foram Sim. flagelados, dos miseráveis, Daqueles que estão sofrendo. dos que estão sofrendo. Uhum. Daí, logo em seguida, que é o que a passagem bíblica realmente fala, Emmanuel enumera também que aqueles em relação aos quais a gente também deve orar. Sim, não é? Ele diz: entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos e quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles os nossos irmãos conduzidos e eminência do poder e da fortuna, da administração e da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de todas as espécies, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam lamentavelmente maneira na sua coletividade que influenciam. Então, na verdade ele está dizendo que nós devemos orar também pelos reis, Sim, pelos líderes, pelos governantes. Na verdade, ele está também nos ensinando que estas pessoas têm uma grande missão, não é? Porque elas podem sofrer grandes tentações, tentação da fortuna, tentação da autoridade, tentação do poder, tentação do orgulho, tentação da vaidade, não é? Então, apesar de todas essas tentações, de tudo isso que seria muito fácil para eles precisam nos dirigir, precisam dar ordem à sociedade. Então, essa passagem diz exatamente isso, não é? Que nós devemos, sim, nos preocuparmos com os mais necessitados, mas também com os poderosos. Pelos poderosos, para aqueles que necessitam. Ainda mais nos dias de hoje, que independente de quem está no poder, a gente devemos orar pelo nosso governante para ele fazer a melhor escolha, fazer o melhor para toda a sociedade, né? Unimos todos numa oração e pedir para que seja feito melhor para todo mundo, né? Independentemente da nossa posição política, independentemente de concordância ou não, Exato. Mas os governantes estão aí para governar por todos. Devemos orar e pedir muito para eles sejam iluminados, né? Com certeza. E então, vamos ver qual que é a conclusão, né, desse ensinamento em relação a esses dois caminhos, não é? Os mais necessitados e os mais poderosos. Vamos lá o que ele diz. Não nos esquecemos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-nos com a bênção de simpatia e da compaixão, não só para os que se desincumbam zelosamente
dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para os que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade, uns para com os outros, sobre a inspiração da honestidade que é a base da segurança em nosso caminho. Então, os mais poderosos, eles têm que dar o exemplo e, acima de tudo, serem honestos e praticarem a caridade. Com certeza, esse é o objetivo, né? Muito obrigado pelo Eu que agradeço. comparecimento, Chico. E este foi mais uma Mensagem de Luz. Aguardamos vocês na próxima semana, quando trataremos do próximo capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Até mais.